A unidade 4, el universo de la enseñanza fundamental, quinto e sexto ano, né? El universo de quinto e sexto ano. Objetivo da unidade. Agora, este importante tópico, vamos a discutir sobre este universo tão peculiar que é el de los chicos y chicas de 10 a 11 anos. E discutir um pouco sobre a questão da confecção, seleção de materiais didáticos para os quinto e sexto ano a continuação. Então, temos algumas noções sobre a impartição de classe desses níveis. Então, a gente vai ter alguma noção, gente, como a gente escolher esses materiais e como fazer essa seleção de materiais para fazer, para ministrar essas aulas de língua espanhola. O universo deles quinto e sexto ano de enseñança fundamental. Lá em enseñança fundamental, nós outros, quem mais, os professores que já tenham tenido esta experiência, essa etapa intermédia da educação básica, la qual tem quinto e sexto ano com níveis e visa o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio de destrezas, como escrita, a leitura, o cálculo, etc. Então, ele tem que sair tem essa capacidade de aprender, gente, o pleno domínio dessas destrezas e outras mais. O currículo atual do quinto e sexto ano deve ser o currículo que não se satisfaça somente com o currículo constante das asignaturas apresentadas, mas, deve ampliar novos horizontes, como, por exemplo, a profundização na história e geografia regional, geografia aqui de Piauí, história de Piauí, educação sexual, educação por a cidadania, apoiando por recursos pedagógicos adequados, orientados ao estreitamento das relações entre escola e comunidade, sempre com a seleção de recursos pedagógicos que sejam adequados a esses níveis de quinto e sexto ano. Los estudos de la língua espanhola, que é nosso caso, tem o propósito de proporcionar a seus alunos a oportunidade de conhecer as diversas culturas latinas, como aqui estamos vendo aqui no mapa, os 21 países que falam a língua espanhola. Então, gente, tem a oportunidade de conhecer as diversas culturas latinas e espanhola, já que aqui na América solo Brasil e las Guianas aqui, francesas, não tem espanhol como idioma oficial, e de compreender, a importância desta língua no mundo, que está acelerado o processo de globalização. Então, aqui foi disponível aqui no site, www.radio.com.co. Alguns aspectos do quinto e sexto ano. Em este período, o período em que o aluno deixa de falar a seu professor de tio, tio, olá tio, para chamá-lo de professor. É o momento de novas descobertas, despertar para a autonomia de todavia que não a tem. Então, tentar agora fazer com que este aluno seja mais autônomo, mais independente. Em esta etapa, o aluno está passando por transformações em seu aspecto físico, porque eles estão em la pubertad. Também passam por câmbios psicológicos e intelectuais. A causa disso é que os professores de quinto e sexto ano, nós outros, devemos estar atentos para inovar e trabalhar e aprender de forma dinâmica e atrativa, principalmente em las classes de língua estrangeira, para que esse aluno se involucre, para que esse aluno tenha ganas de conhecer mais sobre a língua espanhola. Criando experiências em la língua espanhola, espanhol como língua estrangeira, confecções materiais de apoio para quinto e sexto ano. Há alguns livros que trabalham com técnicas de confecção de materiais, que nos ajudam muito. Em el caso de la língua espanhola, os professores produzem muito as carteleiras que estão aqui, tarjetas que estão aqui, os crucigramas, que é as cruzadinhas, juegos e tudo isso. Vai depender do nível de criatividade de cada professor.
Aqui ao lado foi el Gemini que me criou este material. Eu disse só ele próprio, só os comandos. Criando experiências em espanhol como língua estrangeira. Confecção de materiais de apoio para quinto e sexto ano. Uma classe de língua espanhola para niños de 10 ou 11 anos deve conter elementos lúdicos e isto só bem através de atividades lúdicas, claro, né? De descobertas de raciocínio. Então a gente vai de dica. Primeira dica: o livro 40 juegos para praticar a língua espanhola, que é muito bom, da autora Jaqueline Jacques e Silva Caçuelas, porque são 40 jogos, gente. Então dá para utilizar aí pelo menos em cada aula, né, e adequá-lo para aquele conteúdo que você está ministrando. 2. Segunda dica: use o Gemini, o ChatGPT, como eu usei aqui, para hacer juegos de perguntas e respostas, juego com imagens de bandeiras ou personalidades, né? Quem é Shakira, quem é Piqué, né? Eles sabem tudo isso, né? Que eles podem adivinhar. Terceira dica: además do PowerPoint, utilize o Canva. O Canva também é um recurso maravilhoso para fazer os slides. Ou el Gama, para criar diapositivas para tus classes, infográficos, invitações, entre outros recursos, que são os convites. A prática de juegos em aula seja confeccionada por el professor ou não, segundo Jacques, ele sugere. 1. O professor deve preparar bem o juego. Se bem parece um descanso para o aluno, não é para o professor. Uma hora de juego requer um tempo de preparação como qualquer outra hora de classe. Terceiro, é frequente que o professor se encontre com algum aluno que conhece aquele juego, né? Que já ha encontrado a solução. Este aluno deve convertir-se em ajudante do professor. Traga ele como monitor, já que ele já conhece esse jogo. 4. Durante o juego, o professor deve favorecer o trabalho em pareja, em dupla ou em grupo. 10 minutinhos a gente finaliza a aula, viu, gente? Durante o juego, o professor deve favorecer o trabalho em pareja ou em grupo. Há alunos, sem embargo, que não levam bem, o professor sempre pode intervir, né? Porque há alunos que não gostam daquele grupo, então o professor pode mudar para outro grupo, como eu já tinha falado, e cambiar de lugar os jogadores. 5. Mientras os alunos realizam o juego, o professor tem que ajudá-los em todo momento. O professor tem que estar ali, ajudando, orientando, incentivando. Deve passar entre os grupos ou sencillamente interessar-se por lo que hacen. Também deve comprovar que os alunos utilizam o castelhano, né? Utilizam a língua espanhola e castelhano porque nasceu em Castilha, né, de Espanha. Explicar para eles também isso em primeiro dia de classe. 6. Certos juegos permitem realizar exercícios de vocabulário. Outros podem ser pretexto para deberes escritos. Además, sempre existe o recurso do exercício que tem como base um erro cometido por los alunos no transcurso de um juego. O professor pode explicar também a los alunos o porquê linguístico do juego. Por que você utilizou aquele jogo? Que relação tem com o conteúdo? Você deve explicar isso para os alunos. E aqui eu te disponibilizo uma lista de sites para fins didáticos. Temos Larai, que eu já falei, mostrei, Real Academia Espanhola para trabalhar de vocabulário, El Profe de Ele, que é um site que eu gosto muito, com atividades e recursos grátis para aprender espanhol. El Lingoclip, dá para trabalhar conteúdos iniciais, que deste ano, quinto e sexto ano, colores, números, climas e outros mais, utilizando músicas, então trabalhar de forma bem lúdica. Temos o Video Ele, que oferece vídeos curtos divididos por níveis, iniciando por el A1, que é o nível 1 básico, e aí até hasta o número mais alto, o C2.
Los niveles muestran situaciones del día a día en países hispanohablantes y viene acompañados de guías didácticos em PDF para o professor. Então, ajuda bastante também trabalhar com vídeos curtos, né? E claro, sempre adequando, né? Por isso tem os níveis para adequar ao quinto e sexto ano. O Old Wow, que permite criar juegos, e aí é um pouquinho, né, mais exigente, mas dá para criar. E aí eu confesso que eu não criei ainda, mas já vou utilizar essa dica que eu pesquisei para criar também para os alunos, porque eles gostam muito. Já criei avatares para colocar nas dispositivas, também eles gostaram. Então, permite criar juegos personalizados com o próprio vocabulário ou usar plantilhas, né? As planilhas já existentes oferecem formatos dinâmicos, como roleta, já utilizei roletas, questionários também já utilizei, labirintos, ainda não, né? Aún não, ideais para início ou calentamento de la classe. Então, gente, essas roletas, questionários, labirintos, tudo é ideal para aqueles 5 a 10 minutinhos para aquecer e motivar essa aula de língua espanhola. O Bambosli é a plataforma de juegos, de perguntas, que eu gosto, porque ele usa para competir por equipos, né? Podemos dividir por equipos de 3, 4, 5 alunos, só requer um projetor. E os alunos não necessitam eles não necessitam estar com o telefone móvel. Lo que lo hace perfeito para repassos mais divertidos. E aí, quando a gente já ministrou o conteúdo, e que é só revisar, só fazer um repasse rápido. E também promover aquele instinto competitivo, né? E competitivo antes de um exame. Então, antes de uma prova, é sempre bom estimular essa competiçãozinha saudável. Graças!